Bem-vindos. Eu vou separar esse treinamento em duas etapas. Eu vou separar para quando eu tenho uma empresa nova, em qual eu vou importar as notas pela primeira vez, e vou separar como se eu tivesse uma base já em andamento, que eu já tenho essa pré-configuração de forma diferente do normal, como deveria, e como é que eu posso sugerir para vocês para fazerem minha correção, tá? As dúvidas que vocês vão tendo, vocês podem colocar aqui no texto, no chatzinho que eu vou lendo ao decorrer. Então, eu vou fazer a importação das notas. A pasta já está selecionada com os arquivos de entrada, tá? E aí eu vou validar as CFOPs. Vai acontecer essa tela aqui, quando a empresa, vou sempre enfatizar isso, a empresa nova, ou começando agora no sistema, tá? A primeira coisa que eu devo fazer, então, associa automático. O sistema vai sugerir como você deve entrar, mas não quer dizer que é a forma que a empresa de vocês deveria entrar. E aí eu devo entrar em cada um deles, de forma unitária. E aqui à minha esquerda é o fornecedor, à direita sou eu. Então, está vindo 6101, o sistema vai sugerir 2101, que é uma venda da indústria, entrada para industrialização. Como eu sou comércio, o correto aqui deveria ser 2102. Caso contrário, o valor de IPI, se tiver, vai em campo próprio que não está correto, deveria valor em outras. Esse é o primeiro detalhe que tem que ser visto. E também, quando for uso consumo, né? Aqui, por exemplo, quando for a venda sempre da Ctrl IG, nesse tipo de situação, eu posso dizer que tem que entrar uma 2556 também. Então, eu determino como é que ela deve entrar daqui para frente. Muito bem. Aqui é aquela questão do IPI e ST para chegar no valor contábil. Eu tenho que estar com esse cara marcado sempre, para que esse valor que acabe entrando dentro do valor em outras para fechar o valor na nota. O frete das peças dentro do sistema, 90% dos fornecedores trabalham com o frete por dentro, para contabilizar a questão dos impostos também e repartir nos itens, tá? Só que tem alguns fornecedores, poucos, que trabalham por fora. Bota todo o valor da nota total e o frete à parte. Aí eu não posso marcar esse cara aqui, que daí o valor vai fechar na hora de importar a nota. Então sempre sugiro com esses dois marcados. Se a nota não fechar, provavelmente o frete é por fora. E também tem a possibilidade muito pequena, mas acontece, da nota estar emitida errada. O que é a nota emitida errada? A pessoa não distribuiu corretamente nos itens lá o valor total, o somatório da nota. Um valor que não fechou e tudo mais. Mas assim, ó, é o último caso. Tá? Exclusão de ICMS da base do PIS e COFINS, eu só vou usar esse cara aqui quando eu sou, no caso, lucro real. O que acontece? Eu consigo definir para aquele fornecedor que todas as notas que entram dele, eu consigo tirar o ICMS da base e ter uma base diferenciada para gerar o crédito do lucro real. Então, eu posso marcar aqui e ele vai excluir se o cliente, no caso aqui seria o fornecedor, se ele não excluiu na emissão dele, tá? Aqui estão as alíquotas, para real também. O que quer dizer essa parte aqui? Veio uma nota que para aquele fornecedor é isento, né? Saiu isenta o PIS e COFINS, mas vocês têm direito ao crédito daquela situação. Né? Então, eu, como lucro real, posso colocar as alíquotas aqui, ou presumido, só que presumido não se acredita, como todos já sabemos, né? Coloco as alíquotas aqui para gerar o meu crédito nas entradas. Aqui eu vou zerar porque eu sou lucro presumido. Então, aqui embaixo, tá? E aqui é muito importante também, os impostos. Quais códigos de CST eu devo entrar para a minha empresa, por fornecedor? Eu vou dar um duplo clique aqui, ou modificar, e segue o mesmo processo. À esquerda é o fornecedor e eu não mexo, e à direita é o que eu vou trocar dos códigos, como é que eu devo entrar, certo? Por exemplo, esse fornecedor, as notas dele na 6101, são tributadas no ICMS. Eu devo entrar tributando? Então eu coloco o 00, ele já sugere o 00. PIS, está saindo a alíquota básica de lá. Eu devo me creditar na entrada? Bom, essa minha empresa de exemplo é presumida. Não posso me creditar. Então, eu tenho que usar uma CST que não me permita crédito. Essa aqui é um exemplo de CST. Lembrando que a DataSempo, ela nunca vai te informar no suporte qual que você deve usar.
Então, vocês façam sempre uma assessoria antecipada, ou com um contador ou assessoria fiscal, para poder verificar qual é a situação certa do código, certo? O COFINS é a mesma coisa, está saindo a alíquota básica e está entrando creditando no 50. Vou botar o 99 para não me acreditar. O IPI, saída tributada, ele está tributando IPI. Se eu entrar como 00, entrada com recuperação, estou me acreditando de IPI. Mesma situação, vou colocar um código que não me tribute, certo? E vou salvar. Essa linha de baixo dos impostos vai depender dos itens emitidos na nota. Né? Então, se tem uma nota com saída de ICMS 00, 20, 10, vai listar aqui embaixo e vocês vão mostrar como é que vocês vão entrar naquelas condições. Tá? Esse aqui é o primeiro, ele já está salvo. E parto para os próximos, tá? Vou fazer mais um aqui de exemplo. Ó. Mesma situação, entra 6101, eu vou colocar 2102, porque é a forma que a minha empresa entra. Marco esse X2, conforme explicado, tem que somar IPST se houver para fechar valor contábil, e se o frete compõe a base desses impostos e nos itens, eu devo marcar. Né? Não marca a exclusão de base do PIS e COFINS, porque aqui não, nós temos uma empresa de real, é presumido. Apago as alíquotas. E aqui embaixo, essa empresa mandou uns itens no 41, no ICMS. Entra 41. Mas se por acaso for diferente de 41, aí eu informo aqui o correto. Né? O PIS e COFINS saindo tributado de lá, entrando creditando 99. E daí não vai me creditar de PIS e COFINS. E assim vocês vão fazer com todos eles. Bruno, mas toda vez que eu importar, vou ter que fazer isso? Não. É uma vez só, para aquela situação. Tá? Uma vez configurado, o sistema vai entender o que fazer para as próximas. Então não vai ter erro, não vai ter problema daqui para frente. Então, rapidamente, eu vou concluir os demais aqui, para a gente ter o exemplo. Ó, 00 tributado, entra tributado, PIS sai tributado, vai entrar não creditando, IPI sai tributado, entra não tributando. Vou fazer rapidamente aqui. Vocês podem me parar a qualquer momento, tá, pessoal? Aqui 5102 vai sugerir a 1102, mas poderia ser um ativo mobilizado, podia ser um 556, tudo depende da forma que eu desejo entrar a nota. Aqui a questão com o ST, né, na condição substituída, entra mão 403. E aqui, está vendo 60 como já pago, mantenho 60, que vai até o consumidor final. E aqui os PIS e COFINS eu não me acredito. Diferimento, tem que verificar se realmente vai entrar com diferimento ou não. E aqui também a questão dos PIS e COFINS. Saída não tributada, entrada não tributada não vai fazer diferença. Pode manter esse código porque não vai haver cálculo. E agora está pronto. Ele vai continuar a fazer a questão da importação da nota. Vai seguir a importação. Se eu fechar essa tela e tentar fazer a importação, vocês vão notar que ele não vai me pedir pela segunda vez. Já está associado. E para onde vai essa associação quando eu faço ela? Né? Manutenção de CFOP por fornecedor. Eu consigo encontrar aqui na árvore de busca, colocando a palavra CFOP, por exemplo. Eu tenho a manutenção de CFOP por fornecedor, e lá estão todos eles certinho. Um detalhe que eu tenho que passar para vocês é o seguinte, tem que tomar muito cuidado com as notas com ST, que vem do fornecedor, ele pagando o ST, por exemplo, na CCT 10, tá? O sistema, ele sempre vai sugerir o mesmo código no ICMS e a inversa da situação do CFOP, tá? Mas, se entrar algum fornecedor, vou digitar um exemplo hipotético aqui. Vamos colocar uma 6403, que vai entrar na 1403. Geralmente, o fornecedor, ele vai emitir na CST 10.
Normalmente, quem vai pagar ST? O sistema vai sugerir 10 de novo. Aqui está o maior problema que acontece nas notas quando há suporte. Tá? Porque daí ele vai carregar em campo próprio a ST lá na nota de entrada. E ele é substituído, ele não é substituto. Então, quando acontecer esse cenário, o ideal é do 10 ele ir para o 60. Ele já foi pago na indústria no 10, ele vai entrar 60. Né? Ou se eu for do Simples Nacional, seu 500, que é o equivalente ao 60 no geral. Então tem que tomar muito cuidado da forma que vocês vão entrar, porque é ela que vai definir a forma que tu vai apurar os impostos depois, e fechamento de nota, certo? Aí uma vez que eu fiz a associação, eu sigo a importação, eu vou colocar tudo como à vista aqui, sigo a importação normalmente. Importou as 6 notas. E ele vai importar essas notas exatamente como eu pedi naquela manutenção. Aqui em lançamentos de CMS e IPI. Elas estão todas corretas aqui agora. Se eu pegar qualquer nota e salvar, ele não vai dar erro de valor. Ele vai distribuir o valor em campo próprio quando tem CMS, vai jogar em outras quando tem IPI, jogando coluna 1. Ele faz tudo certinho. E aí não tem aquela diferença. Onde é que está o desdobramento? Onde é que está o problema? Vocês não vão ter esse problema. Certo? Muito bem. Pergunta aqui. No caso, o foco mais aqui é a compra para o fiscal, né? Para a questão do contábil, a gente depois vai fazer um webinar só nessa parte de integração, tá? Porque sim, a parte contábil cadastra de forma antecipada a nota. Eu tenho que fazer a integração com o contábil para depois importar as notas, né? Porque toda pré-configuração, ela não é retroativa. Vale do ponto que tu colocou para frente. Tem que ficar bem claro. E o que estava no sistema tem que fazer os ajustes, tá? Mas depois eu até vou dar uma pincelada mais pro finalzinho, a questão de contábil ali, para dar um apoio nessa parte, tá? Muito bem. Vamos imaginar que é uma base, tá? Em que já está rodando, a pessoa não olhou, ia associando automático e não tomava esse cuidado. Vamos imaginar esse cenário, tá? Eu vou acabar aqui com as associações. Acabei com todo mundo. E vou importar pura e simplesmente sem fazer nada, tá? Então eu vou fazer aqui as notas. Uma vez que eu importo, elas vão para a pasta de importados. Eu só vou voltar as notas para fazer nova importação. Ok. E vou realizar a importação sem tomar esses cuidados. Vou verificar se foi ok, vai pedir para associar. Ah, eu vou associar automático porque vi que funciona. Beleza. Teste. E realizo a importação normalmente. Já aconteceu algum problema aqui? Ah, não, o Bruno tem que excluir as notas também no sistema, senão não adianta, né, pessoal? Ok. Ali deu erro 40 porque a nota já tinha sido importada no sistema. Ok, agora eu vou fazer a importação. As notas vão importar? Vão importar. Só que olha a diferença agora. Tem uma CFP aqui de indústria. A minha empresa não entra 2101. E isso dá problema também no SPED. Essa empresa que eu coloquei aqui de exemplo é uma empresa totalmente configurada para presumido. Ele não traz nem a conta contábil, que depois a gente falar um pouquinho no final, vou atender a cliente ali, porque não tem essa configuração, eu não configurei para a indústria. Então ela vem uma CFP totalmente diferente do que a empresa está aguardando. Por isso que aquela configuração é importante. Tá, Bruno, mas vamos lá. Minha configuração está assim mesmo. Eu fui no meu sistema, dei uma boa olhada e vi que está dessa forma. Como é que eu arrumo isso, então? Tranquilo, é muito fácil de arrumar.
duas alternativas. Ou eu entro na manutenção do CFOP por fornecedor, procurando pela palavra CFOP na árvore de busca, ele vai estar aqui, ó, eu fiz um atalho, e um a um, e alterar. Um a um. Mas, Bruno, são 500, é uma vida toda da empresa. É humanamente impossível fazer um a um. Não tem problema. Apaga todo mundo. Pode apagar tranquilamente. Por quê? Nas próximas que começarem a vir, ele vai pedir para associar, ele não vai fazer as 640 de uma vez, vai vir de acordo com a demanda de notas de entrada. Esse mês foi 10 fornecedores, vou arrumar aqueles 10, no mês que vem vai vir mais uns 15 que não tinham vindo no mês passado, e você vai arrumando por demanda. É apenas uma pré-configuração, não é a nota em si. É só para dizer para o sistema como é que ele deve trabalhar. Isso vai ajudar muito por vocês. Tipo, quando foi me perguntado quais as principais situações para trazer para o webinar, essa aqui para mim foi a principal. Porque muitos SPEDs não fecham por causa disso. O valor não bate da nota, da advertência, porque o valor dos 690 não bate com o valor total dos itens. Então, muito é dessa situação, pessoal. E aí tá, eu excluí essa configuração da manutenção do CP fornecedor. Realiza a importação de novo, vai pedir para associar automático e vai um a um arrumando por demanda. E vale também, pessoal, para o simples. O pessoal que quer manter uma contabilidade ativa, vale também para o simples. Então, e aí ele vai sugerir CSOSN ao invés de CST. Então, faz toda a diferença, tá? Aproveitando a questão de nota de entrada, eu vou falar dos menus aqui de uma maneira geral. Só que antes eu vou fazer a exclusão daquelas notas e vou fazer a reimportação. E vou realizar novamente a importação, tá? E vou fazer mais uma vez para quem entrou um pouco depois, claro que vai ficar gravado, mas para ver o que a gente fez do começo ao fim. Então, na hora de importar as notas, eu vou verificar as CFOPs, tá? E aí ele vai encontrar associações a serem feitas por CFOP. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, associar automático, e entrar um a um fazendo o conserto. O 21 aqui, ó, por exemplo, está entrando da indústria, né? Comprei da indústria, ele vai sugerir inversa 2101, eu devo ir, na verdade, 2102, porque eu sou comércio. Se eu fosse uma indústria, tudo bem, mas eu sou comércio. Somar valor do IPI e ICMS-ST do valor contábil? Sim, marcar sempre. Porque se tiver IPI e ST, ele joga no valor em outras despesas acessórias dos itens para fechar o valor da nota. Tá? Frete e despesas compõem base de cálculo, eu vou marcar. 90% dos fornecedores trabalham assim, eu digo de experiência, do que a gente pega de suporte, tá? Tem que verificar a emissão dos fornecedores, mas tem um ou outro fornecedor que não considera o frete nos cálculos desses impostos e faz por fora, tá? O total da nota mais frete, por fora. Aí, o correto é não marcar. Mas, normalmente, eles colocam o valor. Exclusão de ICMS da base de cálculo é para lucro real. Se a pessoa emitiu um valor a maior lá na base do PIS e COFINS com o ICMS, o próprio sistema tira. Lembrando que ele faz isso, pessoal, um adendo que não é bem um assunto, mas um adendo, ele faz isso apenas na exportação e na geração do arquivo. E também em relatórios. Ele não faz o lançamento em si. Por que ele não faz um lançamento? Porque tu tem que ter a origem da informação. Então, tu vai ter o lançamento tal qual ele foi feito, mas quando eu marco, ele vai excluir nos relatórios e nas exportações, tá? Aqui a alíquota de PIS que eu fiz mais para o real, né? A alíquota está de presumido porque estou numa empresa presumida, então vai sugerir essa alíquota, né? Mas seria para o real, 1,65760, para me creditar de notas que vem como isento aquele item, mas eu posso me creditar. E aqui embaixo, os impostos. À esquerda, meu fornecedor, à direita sou eu. Eu nunca mexo na esquerda, só vou mexer na direita, porque eu quero que essa nota entre de acordo com os impostos. Sai tributado? Entra tributado para me creditar ICMS. PIS, sai tributado? Acredita na entrada no lucro presumido? Não. Coloca uma CST que condiz com não, que não vai acreditar.
COFINS, a mesma coisa. Sai a alíquota básica de lá, entra acreditando, não pode. Esse 99 é um exemplo. Confiram sempre com o contador para vocês, tá? 50, IPI, está tributando. Entrada com recuperação de crédito. Não quero IPI porque eu não sou indústria. Então, 49. E esse aqui está configurado, esse fornecedor está aqui para frente, sempre vai obedecer o que a gente colocar. Eu vou fazendo os demais de forma um pouco mais rápida, tá, pessoal, para a gente ir para os próximos cadastros ali. Eu só repetir mais uma vez o que a gente iniciou. Lembrando que vai ficar gravado, tá, pessoal? Quem não pegou o início vai ter gravação. Colocando 99 para não acreditar para os COFINS. E aqui eu vou seguir o mesmo processo. Aqui uma de substituídos. E o último aqui. Ok, da onde a gente parou. Então, esse seria um cadastro que já passou no início, tá, pessoal? Para quem está entrando agora, a gente já passou esse cadastro no início. Estou repetindo de forma um pouco mais rápida para a gente dar uma evoluída no tema, tá? Então, ok. E aí eu parto para as situações de baixo. Se eu devo associar os produtos, tá? Essa associação eu preciso fazer quando eu faço o SPED fiscal, tá? Para dizer que aquele produto fornecedor, aquele código, é o mesmo do meu de venda do cliente, para não gerar conflito no 0200, lá no SPED fiscal. Então, se não tem essa associação pronta, eu posso marcar, e quando eu importar, ele vai pedir para você associar os produtos. Vai abrir uma tela e você vai definir qual é o produto que significa na saída. Depois da importação, a gente vai fazer ele junto também, tá? Tenho que marcar um grupo na hora de importar, isso é obrigatório. Caso eu não tenha um grupo, eu vou aqui no F4, e toda vez que houver um F4 no sistema, ele chama uma tabela externa, né? Aqui no caso é grupo de produtos. Eu não preciso sair daqui para ir lá no grupo cadastrar e depois voltar. Então eu criei aqui um grupo básico de revenda, gênero nenhum, e a classificação do inventário de mercadoria para revenda. Posso criar outros tipos de grupos se assim eu quiser, certo? Vai integrar com o contábil, vai atualizar endereço segundo o XML, consigo fazer o diferencial de alíquota, e eu vou marcar ele, inclusive, para falar, já emendar este assunto também. Configurar contas contábeis e documento à vista. Eu posso configurar para que aquele fornecedor, em vez de cair no caixa ou à vista, caia no banco. Como o fornecedor X sempre paga no Santander. Eu consigo definir e trocar a conta para o Santander. É possível. Tá? Ok. As formas de pagamento. Consigo definir como é que as notas devem entrar. Se eu não marcar nada, vai de acordo com a emissão do cliente. Se eu marcar, eu posso forçar, vem à vista, prazo e outras. E aqui vai um outro detalhe bem interessante e envolve o contábil também, tá? Toda compra, toda venda tem que ser a prazo ou à vista. Sempre. Às vezes acontece a pessoa emitir como outras. Pagou no Pix, pagou no cartão de crédito, pagou no cheque, né? Não é o correto. É à vista ou a prazo, tá? Se for a prazo, não vai para a contabilidade. Vai ser a conta de resultado contra nenhuma outra conta. A prazo vai a conta de resultado contra a pessoa. E à vista é a conta de resultado contra o caixa, ou o banco, dependendo. Né? Então tem que tomar muito cuidado na questão da emissão. Caiu em outras, dá para arrumar depois no lançamento. A alíquota de aquisição de produtor rural, essa aqui é mais a questão da REINF, quando é compra de produtor rural, a dita contranota, né? Para colocar entre o INSS e gerar de Senar. O sistema já faz essas verificações de redução, quando há redução de base, quando é emitida na CCT 20 ou 70, já verifica se tem essas reduções, e fecha as despesas que nem naquela situação que a gente viu lá na manutenção,
ele aparece aqui também, ó. Se fecha, despesas compõem base de PIS e COFINS. Esse último aqui é interessante, tá? Ele não vem marcado, eu tenho que marcar. Se vocês têm produto que tem desoneração, produtos da cesta básica, produtos que sofrem desoneração e está dentro do XML, pessoal, o melhor aliado de vocês numa nota é o XML. Verifiquem sempre o XML porque é a origem da informação, tá? Se houver a tag de desoneração está sendo desonerado, eu marco aqui. E aí ele vai considerar essa desoneração. Se eu não marcar, ele vai dar como desconto e não vai fechar a nota. Certo? Ok? Posso trabalhar com centro de custo. E RLP é quando é CT. Eu consigo definir um RLP para fazer situações. E REINF também é de CT, quando é a parte dos serviços do CT, que não é o nosso foco de hoje. Tá? Vou fazer a minha importação. Essa associação que apareceu foi o que eu marquei aqui, ó. O que o sistema quer saber? Ó, desses fornecedores, entrou esse item aqui, ó, que o código do fornecedor, né, o código dele é esse aqui, ó. Não tem nada a ver com o código de venda do meu cliente. Aqui é o ponto que eu cadastro o produto aqui, ou eu vinculo no existente. Procuro na lista de produtos. O fiscal, ele não controla estoque. Os itens que aparecem aqui é a referência das notas. Tá, Bruno, mas olha só, como é que eu vou saber o código de venda? Vai ter que verificar qual é o código junto ao cliente. E uma dica que eu posso dar é, quando a empresa é nova, importem as saídas primeiro. Pega todas as saídas do cliente, sem exceção, porque ele já vai cadastrar de primeira com o código certo. E aí, quando eu pegar as entradas, eu já consigo uma associação de um produto existente na base. Eu não preciso lá cadastrar. Essa é uma dica muito boa para vocês, tá? Aí eu vou associando, né? Vou botar um qualquer aqui. Ele vai dando ok a cada item que vocês vão associando. Isso é feito uma vez só. Não precisa fazer outras vezes, tá? Vou associar em qualquer um aqui. Deixa eu ver SSD. E a pauta aqui eu vou associar também o produto monitor. Concluir a associação e daqui para frente ele sabe que produto de entrada referencia na saída. Ok? Só que a gente marcou o diferencial de alíquota. Agora é a parte do diferencial. Pessoal, o diferencial, a antecipação que a gente sabe, é a diferença igual ao barra de 6%. Antecipação. De FAO, qualquer diferença. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu vou entrar esse primeiro aqui, entrou uma 2102. O que o sistema quer saber? Qual é a alíquota interna? Vou botar 17% no estado, porque a interestadual está na nota. Daí ele vai conseguir fazer esse cálculo sozinho. Mas vamos imaginar que essa empresa que tu comprou é do Simples e não tem a alíquota dentro da nota interestadual. Aí é que eu coloco manualmente interestadual aqui. Por exemplo, 4%. E somente nesse caso, quando não há no XML. Certo? Vou no segundo. Qual é a alíquota interna? 17%. E assim para as demais. E não vou precisar associar pela segunda vez. Todo mês que houver valor diferencial para esses fornecedores, ele já vai fazer sozinho. Vou confirmar. Foi sucesso. E agora que ele está importando as notas. 6 notas importadas. Pessoal, eu só importei as notas, tá? Eu posso, nesse caso, gerar um resumo diferencial de alíquota. E eu vou pré-visualizar. Tem até essas opções, ó, todos abaixo de 6% ou acima de 6%. Só apareceu um. Por quê? Porque os outros são de 12% e não de 4%. Então não vai entrar na antecipação, não vai entrar para fazer esse diff simples, não vai fazer o diferencial lá no ICMS. Então só entrou este aqui. E o mais legal que essa nota aqui, por exemplo, o número dela aqui, deixa eu ver, 3281613.
Tá aqui. Já está calculado aqui. Eu não fiz nada de cálculo de falta. Antecipação, melhor dizendo, né? Então ele faz sozinho. E quando ela é a 2556, aparece naquela lista para associar, você vai colocar a alíquota interna e também vai fazer o cálculo, porque é um cálculo diferenciado, não é o mesmo cálculo de antecipação. Certo? E para a questão de informação, aquela associação de produto entre entrada e saída que a gente fez no início, onde é que fica essa informação uma vez que eu associo, né? Fica neste ponto em cadastros, manutenção e associação, produto versus fornecedor. Está aqui as associações, ao qual eu posso excluir e refazer a qualquer momento. A princípio, nas notas de entrada, assim, é só essa parte de informações que eu gostaria de passar para vocês. Tem a questão de notas de importação. A importação, ele não faz associação porque é uma única CFOP. Eu não tenho a quem comparar. Então, eu venho regularizando no Estado, ou quando vem de fora, da aduana, só tem uma única CFOP, então eu não comparo. Então, a partir dele, eu não faço associação. Ele vai tal qual a emissão da nota. Tá? Muito bueno. Eu vou também criar um webinar só sobre nota de importação, porque é um assunto bem extenso, acho que vai ser bem legal um webinar também sobre nota de importação. Quem curtiu a ideia, se quiser comentar aí, a gente faz um só para esse assunto também, sem problema nenhum. Dúvidas, pessoal? Estou abrindo agora para dúvidas. Pois é, Ana, assim, a gente tem que pegar esses detalhes, né, porque às vezes é só um pequeno detalhe, é uma situação porque o Estado, pelo menos o Estado do Rio Grande do Sul, que a gente sabe, ele é muito burocrático. Muito burocrático. E a gente sabe, eu vou dizer até uma coisa que vocês vão achar até loucura. Graças a Deus que existe a GIA. E eu vou explicar por quê. Porque se ela não existisse, muita coisa ia passar de inconsistência e vocês não iam ter aquelas referências dos erros para saber onde é que está o problema. Então, às vezes, uma situação não é tão ruim quanto parece, né? Então, esses detalhes ajudam muito para vocês cadastrarem e ter a configuração correta do sistema. Eu vou abrir rapidamente para aquela questão que foi comentada, se eu não me engano, vamos aqui para cima, acho que da ID, sobre contabilidade, tá? Não é o foco, mas como a gente tem um tempinho, só rapidamente, tá? Quando a gente configura no sistema a situação para contabilidade, qual é a ideia inicial? Primeiro cadastra a empresa, de acordo com o que deve ser, cadastro de empresa, tudo bonitinho. Essa empresa é de presumido? É de presumido. Está correta a configuração? Presumido, está fazendo FD, está fazendo GIA? Joia. Está fazendo? Beleza. Tá? Qual é o segundo passo? Integração com o contábil. E de acordo com o meu tipo de situação, né? Que é aqueles 4 passos de integração com o contábil. Eu só vou abrir rapidamente, eu sei que não é o assunto, mas achei interessante passar só para dar um plus para vocês, tá? Depois a gente pode fazer só um sobre isso também. Configurações contas contábeis, que é o primeiro passo. E nesse primeiro passo, o sistema vai sugerir ali, vai abrir, você deseja usar o padrão Data Sample, você vai colocar que sim, e vai ter a indústria, comércio, serviço, qual é a situação da empresa? Pessoal, marquem o que a empresa faz como comércio, mas também marquem aquilo que eventualmente vocês possam ter, mesmo que não seja o principal. Ah, eu tenho comércio, mas eventualmente mete um serviço lá, eu fiz um serviço e tal. Coloca serviço junto, porque uma hora vocês vão precisar, tá? Aí ele vai aglutinar um plano de contas com as duas situações, né? Pronto, tem um plano de contas com comércio e serviço. Qual é o segundo passo? Configurações padrões de contabilização. O que é esse padrão? É um esqueleto para o sistema do fiscal saber o que é o uso do plano de contas aqui no fiscal. E vai fazer a mesma pergunta. Você deseja usar o padrão Data Sample? Sim. Qual a situação? Indústria, comércio e serviço. Nesse passo 2, eu só posso selecionar um deles. Mas, Bruno, como assim só um? Eu selecionei 2 agora há pouco, né? Como assim? Então, lá. Passo 1. Tá lá, indústria, comércio, serviço. Aí eu marquei comércio, marquei serviço. Lá no passo 2, que é os padrões de contabilização, vai aparecer da mesma forma. Indústria, comércio, serviço.
Tem um a mais aqui. Ok. Só posso selecionar um. Eu vou selecionar o mais alto que eu selecionei do passo 1. O mais alto que eu estou enxergando aqui é o comércio. Então, é ele que eu tenho que marcar no passo 2, porque ele vai funcionar como um guarda-chuva. Ele vai pegar daqui para baixo tudo que eu selecionei do passo 1. E ele vai criar um padrão de contabilização para identificar quem é o caixa, as contas de resultado CFOP de comércio, lembrando, eu não marquei indústria, tá? Porque aquela hora, quando a gente botou a nota, apareceu a 1101, eu não vou ter conta de resultado para ela, porque não está configurado para isso, né? Está aqui das entradas, das saídas, o resultado dos serviços, aí a parte dos impostos, que não está o IPI, porque eu não marquei indústria, e outros impostos, que aqui também tem o Simples Nacional, que é lá o resultado do imposto e o imposto a recolher. Fiz esse esqueleto, joia. Próximo passo, passo número 3, vincula no cadastro de empresa o plano criado. Bruno, por que eu tenho que indicar ali se eu já estou no cadastro de empresa? Porque eu posso ter matriz e filial, eu posso querer separar uma parte só de comércio e uma parte só de serviço do plano de contas, se assim eu quiser. Então, a matriz vai ser, sei lá, comércio e as filiais vão ser serviço. Então, eu consigo fazer essa indicação. Certo? E o último passo, para quem usa integrado com o contábil, que o importe não cai ao mesmo tempo no contábil, é os parâmetros, que é utilitários, parâmetros, e assim aqui é a palavra senha. O padrão, tá, pessoal? A gente sempre a gente faz a sugestão de vocês trocarem essa senha do master. É uma senha de fábrica, todos temos o conhecimento dela. Então, por uma questão de segurança, coloquem uma senha de vocês, tá? Então, eu vou na aba em livros, integração com contábil, vou mostrar só os principais parâmetros, né? 2.004, eu integro sim, que aí a nota cai aqui, cai no contábil. E 2.114, integrar online as provisões, que é quando eu gero uma provisão, vai para o contábil, quando eu gero um PGDAS, vai para o contábil. E depois disso, qualquer outra situação que eu quero que vá para o contábil, como ICMS, IPI, ISS. Fez isso, colocou os parâmetros de forma correta, agora que eu vou começar a importar as notas. Só agora. Se eu não configurei depois, vai funcionar daqui para frente, os anteriores têm que ir lá nos lançamentos fazer as alterações necessárias, a gente ajuda em suporte, inclusive, para poder mandar e despachar para o contabilidade, para o contábil milênio. Não sei se eu consegui ajudar a gente. Acho que é isso, né? Tá, vendo agora as perguntas aqui. Tem como importar no sistema as notas de compra, tá? Pelo Danfidact, pela chave da nota. É possível, tá? Só que ele não vai haver associação, porque eu não tenho acesso ao XML, né? Eu coloco o número da chave e para cupom só vale para o Rio Grande do Sul, tá? Para outros estados ele abre só esses dois aqui, tá? Coloco o certificado da empresa e eu consigo baixar, tá? Só que aqui, eu vou dar uma dica de ouro, tá? Não é questão de aproveitar para vender, não é isso. Eu vejo pelo dia a dia. Casem junto no Rio Grande do Sul com o sistema XML Importer, porque vocês não vão se preocupar mais com o cliente mandar nota adiantada ou de saída. Tipo, ele pega o XML Importer, ele pega todas as notas de entrada e saída do Rio Grande do Sul. Então, pega todas, não precisa nem entrar em contato com o cliente. O que está na Cefaz, o sistema pega. E você faz a tua apuração de forma mais tranquila, né? Não tem nenhuma surpresa, tá? Mas tem como fazer importação direta por chave de nota e é possível, tá? Aqui não faz, é mais o foco do data de compra, né? Você seria mais a venda, né? Ele não tem essa associação. Notas de saída no sistema é tal qual a emissão. O sistema ele não modifica as saídas, tá, pessoal? Isso tem que ficar bem claro. Porque, vamos supor, alguma rotina de troca em massa de saídas. É um problema, porque a situação diferente fiscal que foi entregue para o Estado. Então, a gente estaria fazendo de forma errada. A única forma possível é fazer a alteração manual. Tá? Salvo alguns detalhes. O ICMS ainda permite, vamos supor, que tu teve no Simples um bom tempo, e tu virou presumido, tu não ficou sabendo,
e aí eu consigo fazer um ajuste no SPED fiscal para levar esses valores de débito que eu não levei na época que eu deveria. Você tem como fazer. Qual, Luiz, qual tela que está me dizendo? A da associação das CFPs? Qual tela que você comentou aqui? A integração que eu estava anteriormente para fazer a associação é essa aqui, ó, manutenção de CFP para o fornecedor, que é a associação proposta no treinamento de hoje, tá? Então é aqui que depois de associado ele fica nesse ponto das CFPs. Seria isso? Certo. Pode comentar, talvez, caso eu só não entendi muito bem se foi essa tela ou se foi uma tela anterior. Na conta, tá, a interação ali, na última parte, não peguei. Tá falando dos parâmetros? Essa parte aqui, utilitários parâmetros, isso? Essa tela aqui? Se quiser pelo áudio, Luiz, pode abrir o áudio também, não tem problema, pode conversar pelo microfone. Tá, eu só vou dar uma pincelada de uma maneira mais geral, tá? Para integrar com o contábil, tá? Primeiro eu acerto o cadastro de empresa e começo depois a fazer a integração com o contábil em 4 passos. Em 4 passos. O primeiro passo de todos é a configurações para contas contábeis, para abrir o plano de contas. O passo 3 e 4, beleza, show. Primeiro, segundo, o terceiro, configurações aqui, é lá no cadastro de empresa, seria o passo 3, tá? Vincular no cadastro esse plano que a gente criou no passo 2, tá? Apenas mencionar ele no cadastro de empresa, certo? Aí o passo 4 é os parâmetros, eu ligar os parâmetros, que eu vou fazer junto contigo aqui. Utilitários parâmetros. E aí eu vou em livros, integração com contábil, 2.004, vai entregar contábil online, ou seja, as notas, né? Importou lá, caiu no contábil, apenas as notas, tá? E lá embaixo, 2.114, integrar online as provisões de postos federais, que no presumido é a geração das provisões, e para o simples o PGDAS. É muito que eu gravo o PGDAS, ele já vai para a contabilidade. E se eu ser lucro presumido e quero levar os impostos separados, por exemplo, o ICMS, o IPI, eu vou colocando sim naquilo que eu quero levar nas notas, né, de forma separada nas contas desses impostos, tá? Também vai considerar retenção também, e aí vai dar mais uma dica em relação à retenção. Se nos configurações integrar duplicatas estiver ligado, a retenção só vai para o contábil se tiver liquidada a duplicata, tá? Porque é o fato gerador. Se for não, eu não quero considerar duplicatas aqui no fiscal, ele vai pegar da nota e vai levar automaticamente para o contábil. Não vai precisar a questão do pagamento da duplicata. Não sei se consegui explicar melhor agora, Luiz, tudo certo? Mas dúvidas gerais, pessoal, liguem para o suporte. Eu sempre falo numa questão dos treinamentos, pode ser uma vírgula, pessoal, não fiquem com dúvida, né? Ou é uma coisa mais que vocês querem entender de fato, um detalhe, às vezes é melhor gastar 2 horas do tempo de vocês para pegar bem uma situação do que um estresse um mês inteiro, né? Um SPED inteiro, em que o nosso cliente está lá pressionando vocês para vocês despacharem, gerarem as guias, a gente entende o processo de vocês e a gente se solidariza. Porque a gente é uma engrenagem, o sistema tem que funcionar para vocês funcionarem para o cliente de vocês e tenham resultados, não tem como ser diferente. Então, por menor que seja, por favor, pessoal, entrem em contato. Tá? Certo, pessoal, então, só vou colocar aqui as nossas redes. Aqui para vocês acompanharem, quiserem clicar com o celular ali o QR Code, né? Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, no WhatsApp, né? Lembrando que o WhatsApp não é a parte do suporte, mas nossas redes como um todo, né? Entre em contato com nossas vendas, caso vocês se interessaram pela hora técnica, para acertar o cadastro de alguma situação que possa estar incoerente. Vai ter um vídeo, esse vídeo vai ficar disponível. É só fazer o mesmo processo com as notas de vocês que vai dar certinho, não tem erro.
Mas, mais um detalhe, a hora técnica é gravada, tá, pessoal? Vocês vão... Tem o treinamento comigo, 2 horas, vocês vão ter esse treinamento guardado. Podem consultar a hora que vocês quiserem. Certo? Se não temos mais dúvidas, pessoal, então eu vou encerrando. Um abraço, se cuidem e até a próxima aí.